me cessasse, o meu coração não temeria. Cercasse, né? Perdão aí. O meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Só até aí, meus irmãos. Então aqui está dizendo, igreja, a palavra do Senhor diz que nós temos que confiar no Senhor, né? Só Ele que é a nossa segurança, a nossa salvação, né? Ele é o nosso socorro bem presente, né? Nas horas mais difíceis, né? Das nossas vidas. Ele é tudo por nós, né? Então nós temos que fazer mais por Ele. Amém? Então Deus abençoa quem o ama. Ele cuida de nós em todos os momentos de nossas vidas. Amém? Vamos exaltar o nosso Deus, que é tudo em nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, né? Obrigado por tudo que tem feito na minha vida e continua fazendo, em nome de Jesus, porque Ele é o poder, é a honra, é a grandeza, é a vitória, né? Ele faz maravilha, meu Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Aplauda o nosso Deus. Como vai lá no mistério do louvor. Aleluia. Porque está piscando. Deus é maravilhoso. Aleluia. A sua bondade não tem fim. Amém, queridas? Amém. Você pode ficar de pé para a gente adorar o Senhor? Jesus, precisamos aprender tanto com Ele.
Aleluia. Agora você aplaude esse Deus por todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, né, temos espaço para dois testemunhos. Alguém vai dar o testemunho em nome de Jesus? Quem vem, ô glória. Aleluia. Hoje os meus estão fazendo 49 anos de casados. Quero glorificar o Senhor pela vida deles. Boda de é uma planta, uma flor, que significa força e resistência. Eu glorifico a Deus porque quando a gente cresce em um lar que os pais estão casados há tanto tempo, né? A gente também anseia que as nossas bodas sejam também assim, por longo tempo. E eu quero glorificar a Deus também. Eu fiz uma compra em maio e essa empresa não consegui mais contactar. A compra não chegava, 20 dias a entrega. E não chegava de jeito nenhum ao tratamento para sinusite. Que eu sou sinusite, inclusive estou em crise. E esse, eu digo, não, foi já. Aí tentei pedir estorno no cartão de crédito disse que eu demorei muito e eu tive que pagar, comecei a pagar. Quando hoje, chegou a entrega lá em casa, eu disse, o que é isso? Eu não pedi nada. Aí quando eu abri a medicação, eles pediram desculpa, que tinha mudado o nome da empresa, que estava mexendo na fórmula, e entregaram hoje. Então, glorifico a Deus, né? Porque o devorador não teve a oportunidade de eu pagar algo que eu não comprei. Também quero testemunhar isso, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem mais alguém que vai dar o testemunho hoje? Tem não? Amém, glória a Deus, né? Quem vem? É tu, Vera?
harmonia, já que ela já deu disciplina. Eu não estou besta nem me mostrando. Eu sou, né? Porque tem gente que quer mostrar que estou, não. Normal. Sou simples como uma pomba, né? Estou procurando aqui, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus de novo, igreja, glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram em Deuteronômio 28. Glória a Deus. Deuteronômio 28. Eu vou ler o 1 e o 2. Nós vamos, né? Ler o 1 e o 2. Glória a Jesus. Acharam? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti. E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Só o 1 e o 2. Dízimo é uma ordenança. Eu creio assim que o dízimo é uma... Dízimo e oferta, né? É uma obediência, é um princípio de obediência. A gente não dizima. Se alguém dizima, não faça mais isso. Não pense mais desse jeito. Não dizimamos para também, mas não é para manter a casa do Senhor e para isso, para Deus nos dar mais, nos abençoar. Não, primeiro de tudo, sim também, mas primeiro é para obedecer a palavra de Deus. Né? Eu estava lendo, Deus falou comigo, obediência. É obedecer a palavra de Deus. E aí as bênçãos vêm. As bênçãos são acrescentadas, não precisa a gente estar pedindo. Um dia eu falei, meu Deus, eu sou dizimista e ofertante, e não tenho isso, eu não lembro nem o que foi que eu pedi. Não me lembro. Estou precisando assim. Mas aí, depois que eu mudei mais meu pensamento, deixei na mão do Senhor, as bênçãos vieram, foram acrescentadas devagarinho. Falta muita coisa. Mas o que eu não tinha antes, eu já passei necessidade, dando um testemunhozinho, eu já passei necessidade, já passei provações, já atrasou aquilo, marido desempregado, mas o Senhor nunca deixou faltar o pão. Alguém estava dali, alguém estava daqui. Às vezes a fardinha da igreja disse, irmãs, eu não posso, a gente ajudava de um jeito do outro, vendia alguma coisa, porque eu não podia. Glória a Jesus. Mas Deus tem acrescentado na minha vida, e eu creio que Ele vai acrescentar nas suas vidas também, quando obedeceres a voz do Senhor. É só obediência. Obedecer. Não, eu vou dizimar para enriquecer. Não vá com esse pensamento. Só obedecer a voz do Senhor e esperar. Né, irmão Martins? Que Deus vai acrescentando devagarinho no tempo dele. A gente tem que descansar, não ficar encostando Deus na parede. Deus me dê, eu sou dizimista, eu tenho, né? Como diz, fazer prova de mim. A gente faz prova, mas não, primeiro é obediência. Viu, amados? Tragam o dízimo e oferta na casa do Senhor, para a glória de Deus, com alegria. Todas as vezes vocês vão lembrar, é para obedecer. Não é para ficar rica não, para obedecer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E as demais vão ser acrescentadas, né? As demais bênçãos serão acrescentadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos. Amém. Eu creio. Todo mundo, no meio da igreja, todos nós, em nome de Jesus. Eu oro muito para Deus abençoar essa igreja. Nós oramos, né? Todos nós. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
não é só do salário. Tudo que chegar nas suas mãos, como o pastor fala aqui, tudo que chegar nas suas mãos. Seu esposo deu 10 reais, vamos dizimar. Seu esposo deu 100 reais, dizimar. Você achou ali no chão 5 reais, dizimar. Eu faço desse jeito. E aí eu aprendi com a Rosângela também, que é para dizimar no bruto, né? Aí eu dizimava só o que eu recebia, no bruto. E assim, um dia chega. Meu Deus, todo mundo é abençoado, eu não, mas chegou. Né? Está chegando, para a glória de Deus Pai. E eu creio que na vida de vocês também. Né? Vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos e agradecemos teu santo nome, te agradecemos, meu Senhor. Te agradecemos pelas obras, Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas obediências, Senhor. Se não obedecemos, mas que o Senhor ensinou, o Senhor nos ensina, os pastores nos ensinam aqui que devemos te obedecer em tudo, Pai. E os dízimos e ofertas têm que ser o primeiro princípio da obediência. Que não venhamos só te pedir, mas que venhamos te dar, glória a Jesus, porque tudo é teu. Dá não, te devolver, porque tudo é teu. Tudo que chega nas nossas mãos é teu. O Senhor, nós damos os 10%, nós devolvemos os 10% e o Senhor, e vivemos com os outros, com os restantes, com 90%. E desse jeito não vai faltar, gente, não falta, não vai faltar de jeito nenhum. Se você só tem aquele dinheiro para pagar aquela continha, vou dizimar, que depois chega. Em nome de Jesus, Deus sabendo, se Deus sabendo que estamos sendo obedientes, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai mandar para a glória de Deus Pai, porque Ele é maravilhoso, Ele é soberano. E eu te louvo e agradeço o santo nome, Senhor. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa os irmãos, Senhor. Abençoa os pastores, Pai, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção. Já somos abençoados porque cremos naquela palavra, na obediência, que somos abençoados por toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. E já te agradecemos, Pai, pelas tuas bênçãos, pela sua misericórdia. E ser rico, ser próspero, não é só ter dinheiro. Prosperidade é ter saúde, é ter paz, é amar os irmãos, é ser digno. Glória a Deus. Tudo é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, é paz, amor. Glória a Deus. Eu te louvo e agradeço o teu santo nome. E te agradeço, Pai, pelas nossas bênçãos. Te agradeço pelas nossas riquezas, pelas nossas prosperidades, Deus. Que vem de ti, Pai, que tudo é teu. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. O Senhor é bom. Coloque aqui no altar do Senhor o que você está necessitando. Qual é a sua urgência hoje? Adore a Ele. Não deixe que nada roube a sua adoração, a sua atenção a Ele. Estou preparando um caminho. E te
Mas entendemos essa palavra ao longo dos meus dias, que eu estou gastando a minha vida. Quando nós estamos passando por uma enfermidade e precisamos fazer a obra do Senhor, nós às vezes não temos saúde para fazer naquele momento, para estarmos na posição, mas por Ele nós fazemos. Aí nós entendemos um pouquinho essa palavra, porque realmente quem entende são os irmãos da igreja percebida, debaixo de ameaça e dançando e cantando ao ar livre, ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Amém. Glória a Deus. Eu convido a Teresa, a Ana que está ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Está carregando? Está carregando, sim? Tá. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus, por mais um culto, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Faz tempo, né, que eu vi meu nome na escala. E ontem para hoje, amanheci doente. Para não vir. Amanheci doente de manhã. Conversei com a pastora. Aí eu disse, contei a situação, né? Eu disse, se eu estiver melhor, mais tarde eu dou uma resposta à senhora. Porque senão ia ter que arrumar outra pessoa, né? Para arrumar uma pessoa assim de última hora, né? O soldado tem que estar preparado, né? Quando a pastora chamar, né? Olha eu aqui, mesmo aqui. E glória a Deus, eu melhorei. Você dá para ir, pastora. Estou bem melhor e eu consigo ir e eu vou estar lá ministrando a palavra do Senhor. Glória a Jesus, né? Porque muitas das vezes se levantar coisa para a gente não fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, igreja. Sempre vai levantar obstáculo para impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. E glória a Deus, estou aqui, né? Vamos louvar o Senhor. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, agradecer o teu nome nessa noite, dizer que só o Senhor é Deus, não há outro nem haverá, Senhor. Grande é o Senhor, meu Deus, digno de louvor. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado, Senhor. O Senhor, Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que cuida do teu povo. Gratidão a ti, Senhor, que nessa noite que eu venha diminuir, Pai, o Senhor cresça, que o Senhor apareça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 5. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 5, uma palavra bem conhecida, que diz assim, igreja. Vamos acompanhar a palavra. Primeiro, depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos
se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus fez uma pergunta, né? Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. No 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus deu uma ordem, né? O 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Glória a Jesus. Até aí, igreja, depois a gente continua. Então, no início aqui que a gente leu, que estava havendo uma festa, né? Lá em Jerusalém. Igreja, lá em Jerusalém, a entrada, o portal, a porta, se chamava... Deixa eu ver aqui, que eu esqueci. Aqui no... Porta das Ovelhas. Olha. Lá em Jerusalém havia uma porta principal, que se chamava Porta das Ovelhas. E todos entravam pelaquela porta para ir à festa que estava havendo em Jerusalém. E Jesus entrou por essa porta, né? E em vez de Jesus ir para a festa, ele foi para um lugar próximo à Porta das Ovelhas, que se chama Betesda, né? E lá, nesse lugar Betesda, que significa Casa da Misericórdia, Betesda, significa Casa da Misericórdia, né? Então, igreja, nesse lugar em Betesda, existia um tanque, onde o anjo vinha, movimentava aquela água, aquele que entrasse primeiro era curado, era sarado. E aqui fala, né, de um homem que havia 38 anos, que ele era o quê? Paralítico. Né? E nesse lugar Betesda, que significa Casa da Misericórdia, havia vários enfermos. Era cego, né? Cego, era coxo, todos os tipos de enfermos. Muitos estavam ali, não tinha esperança, né, de ser curado. Uma cura que poderia ser, tinha que ser milagrosa. Algo que poderia ser milagrosa e é através desse tanque. E ali, os estudiosos falam que havia uma crença naquele lugar, né? Uma crença. Esperando as águas se movimentar, o primeiro que entrar era sarado. E ali Jesus, igreja, em vez de ir à festa, ele foi para esse lugar, onde havia muitos enfermos. Muitos eram trazidos de manhã, deixavam ali, e à noite iam buscar. Imagina um lugar onde tem essas pessoas enfermas. Era um lugar mau cheiro, né? Mas eu quero dizer que Jesus, ele se importa comigo e com você. Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com o choro, igreja. Muitos passavam pela porta, a porta das ovelhas, para ir para a festa, viam os enfermos, muitos enfermos doentes ali, mas muitos estavam nem aí. Não estavam preocupados com a situação daquela pessoa. Estavam preocupados em ir para a festa. Mas Jesus, quando entra no ambiente, há cura, amém? Há transformação, há libertação, igreja. E essa mensagem, quero dizer, posso trazer essa mensagem como um tema: a presença de Jesus transforma realidade. Amém, igreja? Porque
havia esse homem ali há 38 anos, paralítico. E Jesus, quando entrou ali, igreja, viu aquele paralítico. Foi Jesus que viu, amém? Não foi o paralítico que foi até Jesus, não. Foi Jesus que foi até ele, igreja. Porque muitas das vezes o homem diz, Jesus veio ao meu encontro. Eu fui ao encontro de Jesus, não é? Mas não, foi Jesus que veio ao nosso encontro. Naquele momento que estávamos, naquela situação difícil, Jesus aparece em nossas vidas. Não é diferente, né? Aquela mulher samaritana, que Jesus sabia que ela ia passar ali naquele poço. Mas aí Jesus foi lá, quando ela chegou, Jesus já estava. Jesus faz assim, igreja. Ele se importa conosco, no nome de Jesus. E a palavra diz que Jesus veio para os doentes. Glória a Deus. Jesus, ele veio cumprir o seu propósito aqui na terra, igreja. Ele veio cumprir o propósito. Então, ele não podia se desviar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, igreja. Ele veio com um propósito aqui na terra, para salvar, em nome de Jesus, para curar, para libertar, igreja. Ele veio com esse propósito de nos salvar. Ele morreu naquela cruz por nós. Glória a Jesus. Então, ele não poderia olhar nem para um lado, nem para o outro. Não podia se perder, né? Mas ele veio com um foco. E nós temos um foco que é Jesus Cristo de Nazaré, igreja. O nosso foco é Jesus. A gente não pode olhar para a direita nem para a esquerda, porque senão vamos nos perder. Né? E nós temos um propósito aqui também na terra, porque estamos aqui como peregrinos. Nós temos um propósito, continuar o Evangelho de Cristo, pregar para todas as criaturas aí, em nome de Jesus. E Jesus lá em João 6, o Evangelho de João 6, e o verso 51, diz assim, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo, que se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Jesus é o pão que desceu do céu, igreja. Glória a Jesus. E quem comer desse pão, viverá para sempre. Glória a Jesus. E também João capítulo 6, o verso 53. João 6, 53. Diz assim, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Igreja, sem Jesus a gente não tem vida. É o Senhor que nos dá a vida. Estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado do seu povo. Glória a Jesus, né? E Jesus vai para um lugar onde necessita dele, né? Um lugar onde ninguém quer ir. Quem quer ir para um ambiente que tem mau cheiro, enfermos, vários dias sem tomar banho, pessoas ali com aquela enfermidade maligna, com mau cheiro? Quem se importa? Quem quer ir para um lugar desse? Mas Jesus não se importou. Ele vai para um lugar onde necessita dele, onde quer ele, igreja. Glória a Deus. E o Senhor, ele não olhou aquela dificuldade, aquele lugar ali, né? E ali um homem há 38 anos, ele esperava a água se mover. E ele esperava, toda vez que ele ia, sempre ia uma pessoa antes dele. Ele não conseguia entrar nesse tanque, né? E ali havia uma crença. Naquela época, onde vinha uma água, quando movimentava as águas, o primeiro a entrar era curado. Havia uma crença. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 1, diz assim, igreja: a nossa confiança deve estar em quem? No Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, igreja. A nossa confiança não deve estar em alguém. A nossa confiança não deve estar em bens materiais.
né? E aqui existia essa crença, eles criam nisso, entrando naquela água ia ser curado. A nossa confiança é no Senhor, independente de como você está hoje. O que é que você está necessitando nessa noite? Confie no Senhor, busque ao Senhor, confie no Senhor. Porque é Ele que pode nos abençoar, é Ele que pode fazer o impossível em nossas vidas, não é? E ali Jesus entra naquele lugar que avistou aquele paralítico lá sentado há 38 anos. Jesus foi ao encontro dele. Glória a Jesus. Jesus foi ao encontro do paralítico. E o paralítico, Jesus sabia a história do paralítico. Como a gente leu aqui. Jesus sabia o tempo que o paralítico estava. Há 38 anos. Jesus sabia de tudo. Mas Jesus fez uma pergunta ao paralítico. Queres ser sã? Quer ser curado? Jesus faz uma pergunta para ele, né? E aquele paralítico ele foi amado por Jesus. Jesus ele está vendo tudo, igreja. Jesus está vendo tudo que eu passo, você passa. No nome de Jesus. Ele se importa com você. No nome de Jesus Cristo. Com a sua dificuldade, né? E ali Jesus pergunta, queres ser curado? Né? Jesus só queria uma resposta daquele paralítico. Quer ser curado? Jesus só queria uma resposta. Mas aqui a gente leu o quê? Que quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele diz, Senhor, quando o anjo vem, movimenta a água, não tem ninguém que me leve até lá. Começa o seu relatório, né? Ele começa o relatório. Não tem homem algum que quando a água se agita, me ponha no tanque. Jesus só queria uma resposta. Sabe, igreja? A bênção está próxima da gente receber. Mas o homem começa a murmurar, né? A reclamar. Senhor, olha, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, há tempo eu estou aqui, ninguém vem me ver. Ninguém me faz uma ligação, ninguém me ajuda. Foi exatamente isso que o paralítico estava fazendo, né? Mas Jesus naquele momento, igreja, não queria saber o que ele estava passando. Jesus queria curar, no nome de Jesus. Mas ele viu logo o argumento, mas não tem homem que me leve até o tanque. Quando eu pensei em ir, já vai ou antes. Jesus quer ser curado, né? E ali Jesus fala com aquele homem, né? O paralítico veio com aquele relatório, né? Não é diferente do dia de hoje. Muitas das vezes é mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar do que glorificar o nome do Senhor. Né? Eu já vi, essa semana uma pessoa chegou para mim e disse, hoje eu vou só reclamar. Misericórdia. Glorifica o nome do Senhor porque você está de pé, porque você está viva. Não é mais fácil reclamar do que glorificar o nome do Senhor. Né? Glória a Jesus. E Jesus levanta e Jesus dá uma ordem àquele paralítico. Quando ele começa o relatório dele, Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus deu uma ordem àquele paralítico, igreja. Jesus já tinha passado por aquele lugar onde estavam aqueles enfermos ali em Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Jesus já tinha passado naquele lugar e viu aquele homem naquele lugar. Mas não era o momento de Jesus curar, de Jesus abençoar. Tudo tem um dia e a hora para o Senhor fazer um milagre nas nossas vidas, igreja. Tudo tem o tempo do Senhor e chegou o dia daquele paralítico se levantar. E Jesus dá uma ordem, né? Toma o teu leito e anda. Né? E o paralítico, e a palavra do Senhor diz que o paralítico nem conhecia Jesus. Mas Jesus deu uma ordem. Toma o teu leito e anda. Né? Glória a Jesus.
E eu quero dizer que Jesus, ele conhece, igreja, a minha história. Jesus conhece a tua história, no nome de Jesus. E o Senhor pergunta, a palavra do Senhor pergunta para mim e para você também, o que é que você quer que o Senhor faça? Né? É uma cura, né? Glória a Deus. Cura traumas das emoções, quer ser curado de traumas das emoções, né? Está prostrado, levanta e anda, no nome de Jesus, sai dessa condição. Muitas das vezes o crente está prostrado, igreja, e o Senhor diz nessa noite, levante e ande, no nome de Jesus. Está paralisado, e o Senhor diz, levante e ande, tome atitude, no nome de Jesus Cristo, sai dessa condição. Não se conforme com a situação, com a condição que vive. O Senhor tem mais para nossas vidas. O Senhor quer fazer no nome de Jesus. E a gente tem que parar mais de reclamar, de dar o relatório ao Senhor. Senhor, né, como o paralítico fez. Mas glorifique o nome do Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. E vamos continuar aqui lendo a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, o Senhor está aqui nesse lugar, igreja. O mesmo Deus que agiu na vida desse paralítico, Ele está aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, né? E a palavra do Senhor diz que esse milagre rompeu a tradição, pois não houve necessidade de águas agitadas ou ritual. Não precisou das águas ser agitada para aquele homem ser curado, igreja. Nem rituais. Lá em Mateus 5:17, diz assim, que o Senhor diz, não vim destruir a lei, mas cumprir. Porque esse milagre foi no sábado. E o sábado era proibido fazer qualquer coisa. Era proibido, né? E Jesus mostrou que a cura e a vida vem diretamente de quem, igreja? Do Senhor. E não da crença. E não da crença. A vida vem do Senhor, no nome de Jesus, né? E o ato aconteceu no sábado, desafiando a religiosidade da época, onde o sábado era proibido fazer qualquer coisa. Aí vamos continuar lendo aqui, onde eu parei, deixa eu ver. Eu parei no 9, não, no 8, não foi? Vamos ler o 9. Continuando o texto, João 5. O 9. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. O 11. Ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? O 13. E o que for curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou os judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Glória a Deus. Calor. Está quente aqui. Glória a Deus. Igreja, como a gente leu, né? Jesus curou esse paralítico, foi no dia de sábado. E era proibido naquela época fazer qualquer coisa. Transportar qualquer coisa, fazer mudança, era proibido. Qualquer ato era proibido naquele tempo. E ali, o homem que foi curado, ele foi questionado, né? Por que ele estava com o leito, né? Transportando o leito. Porque não era lícito levar o leito. Mas o que me chamou a atenção aqui, quando a resposta do homem que foi curado. Os judeus, né, questionaram ele que não era lícito transportar o leito e pergunta, quem foi esse que mandou se ele levar o leito, transportar o leito, né? E aqui no 11 ele diz assim, ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio me disse, né? Toma o teu leito e anda. Aí quando eles perguntaram, pois quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? O 13. E foram curado, não sabia quem era. Está vendo que o paralítico não sabia nem quem era. Porque Jesus fez um milagre e saiu daquele lugar. Por causa da multidão, Jesus curou e saiu. Por isso que ele deu a resposta, eu não sei quem foi. Aí diz assim, né? O 13. E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe que ele não peques mais, né? Sim, a resposta que ele falou assim, deixa eu ver aqui onde foi. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, igreja, nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E por esse motivo, igreja, Jesus, como eu falei, ele foi amado, mas também foi odiado, né? E os judeus, em vez de a religiosidade, né, cega o homem. Quando o paralítico foi curado, em vez de se alegrar, né, porque aquele homem estava paralítico tantos anos e estava andando, ele não se alegrou, né? Ele não se alegrou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, aleluia. Aí ele respondeu, né? O paralítico respondeu para os judeus. Aquele que me curou, ele disse, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Jesus ordenou, igreja, faça no nome de Jesus, com convicção de quem mandou fazer, né? Porque eu imagino aqui que os judeus queriam intimidar ele. E pergunta, quem foi que mandou? Ele diz, aquele que me curou, me disse, levanta e anda. Glória a Jesus. Em vez de se alegrar, porque o paralítico foi curado, né? Mas não, foi questionar, né? Os inimigos de Deus, igreja, os inimigos não vai se alegrar com a nossa vitória. Não vai se alegrar, né? Tenha essa certeza que não vai se alegrar com o nosso milagre, porque o milagre que o Senhor tem para nossas vidas vai acontecer no nome de Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E os judeus perguntaram. E aqui também, igreja, em questão de ordem, né? Jesus deu a ordem e aquele homem obedeceu. Vamos aqui abrir em João, capítulo 11. João 11, o Evangelho de João. Que também é outra passagem, né, bem conhecida, que Jesus dá uma ordem, né? João 11, capítulo 11, verso 39. Que diz assim,
Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por mim haveres ouvido. E também sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolta no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aqui fala também de Lázaro, né? Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava com mau cheiro, mas Deus deu uma ordem. Deu uma ordem para Lázaro sair. E Lázaro saiu, igreja. Aquela pedra saiu. Glória a Deus. Que a palavra diz que se creiais, verás a glória de Deus. Não há nada impossível para nosso Deus. Amém, igreja? Nós temos que crer no impossível no nome de Jesus, né? E ali Lázaro saiu daquele túmulo. E muitos ficaram como? Né? Como assim? Uma pessoa que já morreu há 4 dias, mas é o mesmo Deus de hoje, amém? O Deus que fez na vida do paralítico há 38 anos, que já não tinha mais esperança, mas o Senhor o faz o acontecer. No nome de Jesus, faz a realidade acontecer, igreja, o impossível acontecer, né? Que a gente venha confiar no Senhor. Né? O mesmo que dá a ordem, também dá o poder para se cumprir no nome de Jesus. E se o Senhor nos dá uma ordem, obedeça com convicção de quem está mandando. Porque obedeça no nome de Jesus Cristo e confie no Senhor. Que nessa noite você tenha entendido a mensagem, né? Com a vida do paralítico. Que a gente venha trazer para nós hoje o que está precisando, o que é que está paralisado, né? O que tanto tempo está esperando algo da parte de Deus. Mas espere, confie no Senhor. Porque o Senhor faz muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Que ninguém venha nos intimidar, né? Que a gente tem que ter a convicção daquele que mandou. No nome de Jesus, ele deu uma ordem, obedeça. Não venha questionar, porque a bênção está perto. Não vamos murmurar, não vamos questionar. Faça o que o Senhor está fazendo, mandando, no nome de Jesus. Né? Glória a Deus, que eu quero chamar o irmão Diácono Fernando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A bênção apostólica. Sai do seu lugar. E o amor de Deus e a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o doce Espírito Santo seja com todos os presentes familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque é uma semana de vitória, semana abençoada em nome de